Tensões residuais e deformações. Infosolda, o portal brasileiro da soldagem. Tensões residuais e deformações. Os tópicos abordados serão deformações e tensões, razões das deformações, deformações em juntas soldadas, tipos de deformações, prevenção e controle de deformação, planejamento da sequência de soldagem de equipamentos, correção da deformação. Produzido por Luiz Gimenez Júnior e Guilherme Batista Gregório. Deformações e tensões. Um dos problemas na soldagem é a ocorrência de deformações. Elas ocorrem basicamente devido ao envolvimento da aplicação de calor durante a operação e a existência de tensões internas na peça. Lembra que dito anteriormente aquela correlação entre aquelas 3 barras com tensões e uma chapa soldada? É basicamente como se fosse o exemplo a seguir. Ocorrem basicamente devido ao envolvimento da aplicação de calor durante a operação e a existência de tensões internas na peça. As partes aquecidas tendem a se dilatar. As partes menos aquecidas tendem a impedir essa dilatação. As partes que se aqueceram tendem a se contrair e, mais uma vez, são impedidas pelas partes que foram menos aquecidas. O resultado dessas expansões e contrações não uniformes, tanto do metal de solda como do metal de base, introduz tensões internas e podem causar o aparecimento de deformações na região. Então, para controlar a deformação e as tensões internas e minimizar suas consequências, é importante conhecer os mecanismos que contribuem para sua ocorrência. Razões das deformações. Para entender o mecanismo que introduz a deformação, é importante conhecer o comportamento de um material quando ele sofre aquecimento. Comportamento sem restrições externas. Livre. Visualize uma barra de aço sem qualquer restrição. Figura 1A. À medida que a barra é aquecida uniformemente, ela se expande em todas as direções, como mostrado a figura 1B. À medida que se resfria, a barra se contrai até que na temperatura ambiente ela volta às suas dimensões originais, figura 1C. Aqui vemos aqui na parte da figura 1A, a barra normal, a barra em temperatura ambiente. Aqui na figura 1B, a barra aquecida uniformemente, ou seja, esse traçado aqui ela está em expansão, ela está maior do que ela deveria, né? E na figura C, né, a barra novamente à temperatura ambiente. Podemos ver que ela volta ao tamanho normal da figura 1A. Comportamento com restrições externas. A barra C tiver restrições externas que impeçam sua dilatação, conforme a figura 2A, se for aquecida e resfriada, apresentará resultado diferente em termos de formato final. Ou seja, após o resfriamento não retornará ao formato original. A barra, quando aquecida, se dilata no sentido em que não há restrições.
no sentido em que existe a restrição, a barra tende a se dilatar, porém não consegue devido a estar restringida. Com isso, ela sofre deformação não visível, pois o seu formato natural não é mais o que se apresenta na figura 2b. A deformação permanente é introdução de tensões internas, como se observa na figura 2c. Após o resfriamento, está mais estreita que originalmente. Isso se dá por ela ter se contraído a partir de um formato que não era o seu natural. O quanto cada material se dilata e contrai ou tende a se dilatar sob aquecimento depende do coeficiente de dilatação térmica, que é uma característica de cada material. Exemplo, tabela 1. Aqui vemos a figura 2, né, correspondente ao citado anteriormente aqui, né, em relação a esse textinho aqui. Aqui podemos ver o que? Aqui vemos no caso a placa, né, ela está em a barra, né, com restrição em estado à temperatura ambiente. Aqui vemos ela se dilatando, né, de acordo com os tracinhos aqui, ela se dilata até esse determinado ponto. Quando ela volta, após ser resfriada, ela volta com outro formato, diferente do dito anteriormente, do inicial. Porque ela se dilatou, ela se contraiu, como havia tensões laterais, essas tensões, quando ela se resfria, elas continuam, e aí ela continua de outro formato, porque o que? Essas tensões resfriadas já criadas aqui, elas vão segurar a peça para gerir outro formato de peça. Aqui vemos a tabelinha de coeficiente, né, da dilatação térmica entre o material. Aqui temos aço carbono, aço inox, alumínio e liga, e cobre e liga. Aqui vemos o coeficiente de dilatação térmica. Então, entendendo o comportamento de um material metálico sob a influência do calor, tensões introduzidas pela alteração volumétrica sob a ação do calor, tensões introduzidas por gradientes de temperatura em um mesmo material, tensões introduzidas por aquecimento em materiais com diferentes coeficientes de dilatação térmica que estejam interligados. Outras tensões internas. Existe uma infinidade de outras fontes que podem introduzir tensões internas nos materiais, como no caso dos materiais metálicos, as tensões introduzidas pelos processos de fabricação. Então, os conceitos essenciais para o entendimento do estudo da deformação em soldagem: as propriedades metálicas se reduzem quando o material é aquecido. A deformação se dá como forma de aliviar as tensões internas. Quando há deformação é porque as tensões internas atingem valores acima do limite de escoamento do material. Com a deformação, as tensões caem para valores imediatamente abaixo do limite de escoamento. Deformações em juntas soldadas.
Os fatores e fenômenos citados anteriormente se aplicam em maior ou menor intensidade, produzindo deformações ou introduzindo tensões internas. Há o depósito de um material em estado líquido, que é o estado de máxima expansão, que se liga a um metal de base que se encontra com um gradiente de temperatura, que vai da zona de ligação, onde o material se encontra no limite da fase líquida, até a temperatura ambiente. Toda uma região que, em função dos diferentes níveis de aquecimento, se comportam da mesma maneira, considerando que os materiais envolvidos são uniformes, porém com diferentes intensidades. Então, no resfriamento, o metal de solda é a parte que vai tender a ter a maior contração, já que é a de maior expansão. Porém, o metal de base que se encontra no estado sólido, ou seja, com propriedades mecânicas mais elevadas, resiste a essa contração. Fatores que influenciem na deformação. É difícil conhecer plenamente o comportamento de uma junta soldada quanto ao aspecto de contração, devido à grande quantidade de fatores que podem estar influindo em maior ou menor grau. Então, fatores que influenciam na deformação: propriedades mecânicas do material, energia de soldagem, distribuição da solda na junta, configuração do chanfre, grau de restrição, tensões internas pré-existentes na junta e metal de base, assim como as que se formam a partir da soldagem. Propriedades mecânicas: coeficiente de dilatação térmica, limite de escoamento, módulo de elasticidade. Coeficiente de dilatação térmica, como já foi citado, é característico de cada tipo de material e determina, em função do calor aplicado, o quanto o material se dilata. Portanto, quanto maior o coeficiente de dilatação térmica de um material, maior o seu potencial de deformação em uma soldagem. Limite de escoamento: à medida que o material é aquecido, há decréscimo no seu limite de escoamento. Isso determina que, à medida que aumenta a temperatura, menores esforços externos ou internos. Por exemplo, tensões internas têm a capacidade de introduzir deformações nesse material. Módulo de elasticidade: à medida que o material se aquece, seu módulo de elasticidade decresce, reduzindo sua faixa de trabalho dentro do limite elástico, sem deformação permanente. Portanto, menor a capacidade de resistir a deformações. Propriedades mecânicas: quanto maior for a tensão de escoamento de um material, maiores podem ser os valores de tensões internas residuais, que poderão atuar para
provocar deformações. Energia de soldagem. A energia de soldagem é a quantidade de calor introduzida pela soldagem. É traduzida pela seguinte forma: E, que no caso é a energia de soldagem, dada em joules. A, corrente de soldagem, dada em amperes. V, tensão de soldagem, dada em volts. Vs, velocidade de soldagem, metros por minuto. Quanto maior a quantidade de calor introduzida durante a soldagem, maior será a tendência à dilatação do material aquecido e a contração do seu esfriamento. Portanto, maior a tendência desse material à deformação. Grau de restrições. Sempre que são utilizados dispositivos que impeçam a deformação em uma junta a ser soldada, deve-se ter a consciência de que estão sendo introduzidas tensões internas na junta. Esses dispositivos impedem a dilatação e ou a contração, restringindo a movimentação natural do material no seu aquecimento ou resfriamento. Portanto, pode ser mantido o formato desejado. As partes da junta estarão submetidas a tensões internas. Dependendo do nível dessas tensões e na impossibilidade de se reduzirem, aliviarem por meio de formação, podem ser aliviadas pelo surgimento de trincas. Distribuição da solda na junta. Dependendo da forma em que a solda se encontra distribuída na junta, pode haver deformação em maior ou menor grau. Juntas de ângulo. Se a solda se localizar em apenas um dos lados da junta, haverá a tendência à deformação em função da contração. Figura 3. Junta em ângulo. Vemos como a solda deveria ficar aqui. E quando você executa o processo de soldagem, cria tensões dilatando o material para o lado que você executou o cordão de solda. Assim, tendo que ser corrigido do lado esquerdo. No caso aqui do lado que ainda não foi executada a soldagem, né? Ou então, fazendo uma diminuição de tensões aqui. Junta de topo. Dependendo da configuração do chanfro, haverá tendência maior ou menor à deformação. Figura 4. Exemplo 1. Todos os esforços de contração atuam de um só lado. Exemplo 2. Esforços de contração atuando de um só lado, porém com perfil mais uniforme para efeito de contrações. Figura 4. Junta de topo. Aqui vemos o chanfro, né? Como vai ser executada a soldagem, que o cordão de solda tendo de ser preenchido aqui. Aqui a gente vê a contração da peça, fazendo ela virar um arco aqui, ó, ela sendo contraída devido à aplicação de energia, de calor aqui, né, por conta das suas tensões residuais. Observe que o formato de chanfro em J permite a distribuição de esforços mais uniforme do que o chanfro em V. Exemplo 3. A soldagem em ambos os lados da junta, figura 6, permite a distribuição de esforços mais uniformes, ou seja, os esforços se contrabalançam. Figura 5. Esquema demonstrando
os esforços de contração de uma junta. Aqui vemos a junta em V e a junta em J, né? No caso duplo J, né? Vemos que as tensões aqui elas são mais críticas na V por conta do que? Você vai aplicar força, aqui a força atuante faria empurrar e ficar desuniforme de acordo com a figura 4 aqui, né? Já a figura J, ela fica mais uniforme, dando um maior alívio de tensões por conta do formato aqui. Não quer dizer que não haverá tensões também. Já na figura 6, esquema de juntas soldadas em ambos os lados. Vemos aqui que a gente causa tensões na parte superior, porém a gente causa tensões na parte inferior também da junta soldada, dando uma uniformidade, ou seja, as tensões que estão aqui, elas são iguais às tensões que estão abaixo, zerando o tipo de tensão. O material estará cheio de tensões, deve ser aplicado uma forma para alívio de tensões devido à trinca. Porém, aqui vemos que o material fica plano. Tensões internas. Os membros de uma junta, mesmo antes da soldagem, podem estar submetidos a uma condição de tensões internas pelas tensões introduzidas nos seus processos de fabricação e conformação. É necessário se quantificar essas tensões, o que é bastante complexo, pois a medição dessas tensões é feita somente com equipamentos sofisticados e custosos, além de necessitar de pessoal preparado para a interpretação dos resultados. Então, durante a soldagem, o calor aplicado tende a aliviar as tensões internas dos componentes da junta, e esse alívio pode se manifestar sob a forma de deformação. Porém, por outro lado, na própria operação de soldagem são introduzidas também tensões internas que podem agir combinadamente com as tensões de fabricação, potencializando seu efeito ou agindo em sentido contrário a esta, tendendo a minimizar seus efeitos. Conclusão: o comportamento de uma junta soldada em termos de deformação é complexo em virtude da grande quantidade de fatores que estão presentes atuando simultaneamente. Portanto, a fim de minimizar as deformações, deve-se agir preventivamente, buscando neutralizar sempre que possível a ação desses fatores. Então, tipos de deformação: contração transversal, contração longitudinal, deformação angular, empenamento. Figura 7. Tipos de deformação em junta soldada. Aqui vemos o empenamento, né? Como devia ser e como está. O comprimento original, de como era, e o comprimento final. Largura original e largura final, como podemos ver aqui. A força exercida pelo resfriamento produz 1. Contração longitudinal. Aqui vemos a contração longitudinal, ou seja, ele se contrai para dentro. Aqui, como podemos ver. 2. Contração transversal. Que podemos ver aqui, a peça encolhe. Aqui, tá vendo? A peça encolhe. 3. Deformação angular. Que nós podemos ver aqui, deformação do ângulo. O ângulo da solda. Ele devia ser um parâmetro e ele está em outro parâmetro. 4. Empenamento.
como podemos ver aqui no 4, tipo de empenamento. Aqui a gente nota o que, ó? Que, por exemplo, o 3, ela tem uma contração angular e um empenamento. No caso 2 aqui é a mesma coisa. Contração longitudinal total é o comprimento original menos o comprimento final. Contração transversal total, o comprimento original menos o comprimento final. Contração transversal, contrações que aparecem de maneira mais pronunciada em soldas de topo. Figura 8. Atua perpendicularmente ao cordão de solda. Esse tipo de contração é diretamente proporcional à quantidade de solda depositada na junta. Consequentemente, tem interdependência estreita com o tipo, configuração e geometria do chanfre. Então, considerando uma mesma espessura, a contração transversal aumenta à medida que o ângulo do chanfre aumenta. A contração transversal aumenta à medida que a abertura da raiz aumenta. Contração transversal. Chanfre duplo tem área de soldagem menor que seu equivalente em chanfre simples. Portanto, o chanfre duplo minimiza a deformação transversal. Figura 8. Contração transversal em soldas de topo, processos a arco elétrico. Podemos ver aqui os ângulos, né, e abertura da raiz de acordo com o gráfico aqui, né, onde soldagem com eletrodo revestido e soldagem com eletrodo nu. Vemos que a soldagem com eletrodo revestido tem uma taxa de maior eficácia correspondente ao eletrodo nu, né, em relação a tensões, visto que as tensões elas vão aumentando de acordo com o tipo de chanfre e a abertura da raiz aqui. Como o chanfre é muito largo aqui, como podemos ver, as tensões vão aumentando. Com o chanfre menor, como podemos ver aqui, as tensões vão diminuindo. Figura 9. Para uma determinada espessura de solda, a área transversal aumenta diretamente com o encolhimento transversal. Contração transversal. Aqui vemos a contração transversal e aqui vemos a área de soldagem, onde vemos o que? A quantidade de tensões, né? Ela vai aumentando de acordo com o tipo de chanfre, como dito anteriormente. Aqui o valor é dado em polegadas ao quadrado e aqui a parte de tensões é dado em polegadas também. Para uma determinada espessura de solda, a área transversal aumenta diretamente com o encolhimento transversal. Aqui vemos a contração, né? Como ela é, um tipo de chanfre em chanfre em V, de acordo com a espessura, né, da chapa, e em duplo V ou em X, né? Vemos que é mais eficaz, a gente consegue executar maior espessura de chapa. Então, a contração transversal é também influenciada pelos seguintes fatores: a colocação de dispositivos para restringir a contração transversal é efetiva, tendo em mente que introduzir tensões internas. O uso de martelamento tende a anular os esforços de contração transversal, minimizando o efeito desta contração. O martelamento é um recurso utilizado com cuidado, não deve ser aplicado no primeiro passe em virtude da pouca espessura de metal depositado, nem
no último passe, em virtude de poder mascarar descontinuidades superficiais. O martelamento deve ser aplicado imediatamente após cada cordão de solda, com o metal ainda aquecido. O martelamento introduz uma deformação plástica no cordão de solda e tende a anular o efeito dos esforços de contração que vão agir durante o resfriamento. A aplicação de recursos que aumentem o aquecimento da junta e a extensão da curva de repartição térmica, como pré-aquecimento, energia de soldagem elevada e pós-aquecimento, tendem a provocar uma maior dilatação com consequente maior contração, portanto, maior deformação. O número de passes também influencia no aquecimento da junta e na deformação. Quanto maior o número de passes, maior a deformação. Para efeito de deformação, é preferível a deposição de determinada quantidade de metal de solda com poucos passes de alta deposição, em vez de utilizar muitos passes com pouca deposição. Embora os passes de alta deposição sejam feitos com uma energia de soldagem individualmente maior, o total das energias de soldagem deste é menor que o total das energias de soldagem dos passes de baixa deposição. Cálculo da contração transversal. Conforme a apostila 10 Procedure Handbook of Arc Welding, a contração transversal pode ser calculada pela seguinte forma: CT, contração transversal, é igual a 0,1 vezes A, que é a área de seção transversal da solda por polegada quadrada. T, espessura da solda por polegada, onde a gente pode ver o que? A área da solda, ou seja, o cordão de solda em si só, e o T, a espessura da chapa. Contração longitudinal. A contração longitudinal atua tendendo a reduzir o comprimento da solda. Os fatores que influenciem na contração longitudinal são os mesmos que atuam na contração transversal, apresentados anteriormente. Cálculo da contração longitudinal em junta de topo aplicadas no eixo neutro da peça. Como na apostila da FBTS, Inspetor de Soldagem ISN1, a contração longitudinal em solda de topo, figura 11, é calculada pela seguinte fórmula: contração longitudinal é igual a 0,025 vezes AS dividido AP, sendo AS área da zona fundida por polegada quadrada e AP área da zona da peça por polegada quadrada. Ou seja, a gente pega a área total da peça, né, e pegamos a área da zona fundida, que no caso é essa daqui. Para isso aqui a gente precisa descobrir a área. Então, observe na figura 12 que a aplicação dessa fórmula de cálculo é limitada, pois para cada área da seção transversal da zona fundida da solda AS da fórmula, a partir de uma determinada área da seção transversal das chapas AP da fórmula, a contração longitudinal se torna constante. Figura 12. Gráfico demonstrando a contração longitudinal
vezes a área de secção transversal. Aqui como podemos ver no gráfico. A contração longitudinal milésimos de polegada por polegada de solda, do lado esquerdo. A área da secção transversal da chapa, abaixo. A área da seção transversal da zona fundida da solda por polegada quadrada. Aqui a gente pode ver o que? Vemos o gráfico em relação à espessura e a área, né? Contração. Aqui no caso a espessura da contração, né? O quanto ele se contrai. E aqui a parte da área da seção transversal da chapa, ou seja, a área total da chapa. Chapas com 0,5%, 0,05 de milímetros, né? De polegadas no caso, né? De vezes milímetros em polegadas, no caso está aqui. Aqui como podemos ver 0,1 uma polegada quadrada, 0,15 polegadas quadradas e assim sucessivamente, vendo a taxa de deformação, ou seja, a contração. Cálculo da contração longitudinal aplicada fora do eixo neutro da peça de uma peça. Na figura 13, durante a soldagem, a dilatação longitudinal do cordão de solda, aplicando um esforço nesse sentido em uma extensão que se encontra fora do eixo neutro da viga, provocando nela uma deformação angular. A figura 13b apresenta a posição neutra pela qual passa a viga durante o resfriamento. A figura 13c apresenta a deformação angular final, o delta, que sofreu a viga em função da contração longitudinal do cordão de solda. Conforme a apostila T Procedures Handbook of Arc Welding, a deformação longitudinal, quando ocorre fora do eixo neutro da peça, tendendo a reduzir o comprimento da solda, pode ser calculada pela seguinte fórmula: CL, contração longitudinal, é igual a 0,005 vezes A, que é a área total fundida da solda, incluindo metal de solda e metal de base fundido por polegada quadrada, vezes D, distância entre a solda e o eixo neutro da peça por polegada, vezes L vezes 2, sendo L o comprimento da solda. Tudo isso dividido por I, que significa momento de inércia da peça por polegada a quarta. Figura 13. Viga soldada e com deformações. Exemplo de uma viga soldada demonstrando as contrações das deformações sofridas pela solda. Na figura A, vemos ela ficando mais côncava, né? Indo como se fosse um cisalhamento, indo para o lado. Na figura B, vemos a peça em estado neutro, como ela deveria desejavelmente estar. E na figura C, vemos ela mais convexa. Vemos aqui ela sendo tensionada. A peça começa a se contrair e começa a fazer esse tipo de contração, assim, ó. Ela começa a ficar bem mais curvada do que a figura A. Todos os direitos reservados pelo livro Inspetor de Soldagem de 2012 do Senai da Bahia, Senai Minas Gerais, Senai Rio de Janeiro. Inspetor de Soldagem, publicação em consonância com o Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa de 2008.